Bom dia, amados. Saúde e paz a todos vocês. Que bênção, que alegria estarmos aqui essa manhã. Vamos usar a máscara, né? Use aí a máscara na sua casa, na rua, né? Toda vez que você sair. Use quando você tiver contato com pessoas que estão vulneráveis, né? Que estão expostas aí ao risco. Essa fase da pandemia está pior. O risco de contaminação ou de proliferação, né, da contaminação aumentou bastante e é tempo de nós estarmos cuidando de quem nós amamos. É isso que nós temos aprendido com o Senhor, amar é cuidar. E quem ama, cuida para se proteger e cuida para proteger. E esse é um tempo para nós exercitarmos amor. Os lares que tem pessoas que fazem parte do grupo de risco precisa e conta muito com o cuidado dos que estão dentro de casa, né? Que bênção, que bom estarmos aqui essa manhã celebrando mais um dia de ressurreição. O domingo, primeiro dia da semana, foi o dia que decidiu o Senhor ressuscitar o seu Filho Jesus dentre os mortos, para a glória dele mesmo, o nosso Pai, e para manifestar a sua salvação a todos nós. Nós glorificamos ao Senhor. Hoje é dia de ressurreição. E hoje, especificamente, terceiro domingo do mês, nós celebramos a ceia do Senhor. Celebramos, portanto, a sua morte e também a sua ressurreição. E ele mesmo nos ensinou a fazer isso por conta da importância, esse método, esse método eficiente, eficaz, muito eficaz, de produzir em nós transformação e memória, trazer a lembrança todas as vezes. Os primeiros cristãos, eles faziam a celebração da ceia sempre que podiam. Diariamente eles se reuniam e estavam sempre lembrando o que o Senhor fez. Lembrar o que o Senhor fez é lembrar de onde nós viemos, o sacrifício que ele fez, a obra restauradora em nós. Então hoje nós celebramos também a ceia do Senhor. Glória a Deus por essa manhã, glória a Deus por esse tempo tão rico, tão extraordinário. E hoje nós vamos conversar um pouco, e antes de conversar com você sobre esse tema tão importante que o Senhor tem nos dado para esse período de aniversário da Comuna, que estamos comemorando 21 anos, também para esse período de distanciamento social, nós estamos meditando nesse tema. Oração do Senhor Jesus sobre os seus discípulos que estavam com ele e sobre nós que viríamos a crer nele posteriormente com a pregação da palavra. A oração dele é que todos sejam um. Que todos, a Igreja Universal, que todos os indivíduos que são chamados à coletividade, que todos os indivíduos que são chamados à comunidade rompam o invólucro, né, do individualismo, da vida autocentrada, do olhar para si mesmo, rompam a consciência humana, mundana, do homem, né, de que eu sou o centro do universo, rompam com tudo isso e conectem-se uns aos outros através de Cristo Jesus e se tornem um. Deixamos de ser, de termos uma perspectiva individualista para termos uma perspectiva coletiva. Não perdemos a nossa individualidade, mas ampliamos essa nossa consciência através da coletividade, do cooperativismo, da comunidade, da vida em comunhão. E hoje eu quero falar exatamente sobre esse tema. Comunhão é um ideal ou uma realidade? Comunhão é um ideal da fé cristã ou é uma possibilidade? É algo que nós só temos nos nossos livros, só há nas escrituras, ou é algo factível? Nós temos tido esse tempo de caos e refletido sobre o caos que vivemos por conta da responsabilidade dos homens. Os homens são responsáveis pelo tempo que nós estamos vivendo. A natureza
geme, diz a palavra de Deus, esperando a manifestação dos filhos de Deus, e Deus, nosso Deus soberano, nos ensina as Escrituras, que está conduzindo todas as coisas para que haja mudança em nós. Então, nós somos responsáveis, a natureza participa disso, Deus é o Deus soberano, então todos estão juntos nesse processo que nós estamos vivendo. E nesse tempo, é um tempo de nós refletirmos sobre isso, sobre é possível vivermos em comunidade em meio a tanto caos, em meio a tanta violência, em meio a tanta maldade, em meio a tanto individualismo, guerras, os homens cada vez mais embriagados com o poder, buscando mais ter, e para isso passa-se em cima de quem for necessário. Nós vemos hoje o caos que nós estamos vivendo e temos a tristeza de presenciar no nosso país essa situação caótica de usarem o vírus, o coronavírus, a pandemia, no nosso caso específico aqui no Brasil, a epidemia, usarem isso politicamente. A maldade, o testemunho da maldade humana, isso acontece em muitos lugares do mundo, mas falando especificamente do Brasil, esse testemunho da maldade humana é tão grande que usa-se a doença, essa epidemia que nós estamos vivendo, usa-se ela politicamente para enriquecimento, para desvio de dinheiro, para conquista de poder, para diminuição das pessoas. É o testemunho da maldade do homem. E em meio a tudo isso nós perguntamos, é possível ter comunhão de verdade? Essa conversa de vida comunitária é factível ou é só um ideal que só haverá haver de verdade quando Jesus reinar? Bom, nós vamos conversar sobre isso. Mas antes, eu quero convidar nosso irmão Dimas. Hoje, nosso irmão Dimas, que está fazendo missão lá em Moçambique, vai estar conosco para conversarmos um pouco sobre a experiência dele lá, como que foi esses dias. Era para ele voltar amanhã, segunda-feira, mas não vai ser possível, mas nós vamos falar sobre isso. Então o Dimas vai estar entrando no ar aí para nós batermos um papo com ele. Tem que liberar o vídeo dele. Não apareceu aí? Não tem problema. A hora que aparecer, então, você me dá um alô, tá? Enquanto isso, deixa eu ler com você o que nos diz as Escrituras. E eu quero te incentivar. Esteja participando dos nossos encontros de quarta-feira, no Comuna em Casa. Comuna em Casa é essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, a mim e a você, de reunir a nossa família em torno das Escrituras e meditar sobre o tema mutualidade. Mutualidade ou mandamentos recíprocos. São os mandamentos que aprendemos com o nosso Senhor Jesus e com os apóstolos e nos ensinam sobre mutualidade, sobre vida em comunidade. E são mandamentos, não são sugestões, não são coisas bacanas que a gente deve admirar, são mandamentos do Senhor que eu e você, no poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra, vamos gerando esses comportamentos em nós, que são comportamentos chamados de mutualidade, e que na prática é o exercício do amor e do relacionamento, da solidariedade com nossos irmãos. Eu gostaria que você abrisse aí, então, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, que é o nosso tema, o tema do nosso aniversário, no capítulo 17. Oração de Jesus pela sua igreja. Eu quero ler com você alguns versículos. Capítulo 17, versículo 3. Diz assim, eu vou ler com você aqui. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles
têm obedecido a sua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que eu vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Versículo 13. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno, ou seja, da malignidade. No versículo 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Que eles sejam um. Essa é a oração do Pai, é do Filho ao Pai. Essa oração do Filho pedindo que o Pai manifeste sobre eles, né, a glória que o Filho revelou, a glória que o Filho tinha com o Pai, a glória que o Pai vai entregar ao Filho agora, e a glória que o Filho derrama sobre a sua igreja. A glória do Senhor está na sua palavra. A glória de Deus é a comunhão, a glória de Deus é a unidade da igreja. A glória de Deus se manifesta no meio de uma sociedade caída, que rompeu com Deus lá no Jardim do Éden. A glória de Deus se manifesta reconectando os homens consigo mesmo através do elo que é Cristo Jesus. Quem nos une um ao outro é Cristo Jesus. E é sobre isso que eu quero pensar com você agora. Dietrich Bonhoeffer, um irmão alemão, foi pastor no período do nazismo, né, de Hitler, na Segunda Guerra Mundial, e ele inclusive se tornou um mártir da igreja cristã na Segunda Guerra. Morreu porque ele se levantou, ele foi um opositor ao nazismo, né? E então ele foi perseguido, foi preso, e interessante que ele foi então privado da comunhão da igreja, ele foi privado da vida da igreja, de estar em comunhão com os irmãos, que era algo que ele entendia pela palavra de Deus ser tão importante para a vida da igreja. E ele morreu na cadeia, ele foi então martirizado. Mas é interessante que ele escreveu muito sobre isso. Ele, não podendo estar em comunhão com a igreja, escreveu tanto sobre comunhão da igreja. E tem um livro dele que eu quero sugerir para a sua leitura como devocional nesses dias de reclusão aí, que é Vida em Comunhão, que fala sobre a vida comunitária, a vida em comunidade, né? E ele trata esse assunto. E eu quero sugerir essa leitura para você. E uma das abordagens que ele faz, né, é exatamente essa, sobre essa percepção que se tem de comunhão como ideal e comunhão como possibilidade, como realidade. É muito comum pensarmos na comunhão de duas maneiras. Ou pensamos na comunhão apenas no conceito de estar juntos, e aí várias pessoas ou qualquer pessoa
na nossa sociedade pode desejar estar junto e pode estar junto, e aí pode idealizar um modelo de comunidade perfeita, um modelo de relacionamento perfeito, e é esse relacionamento, e é esse modelo de relacionamento perfeito que a Bíblia, a palavra de Deus, rejeita. E é esse modelo de relacionamento perfeito entre os homens que eu e você devemos deixar de lado da nossa concepção de comunhão cristã. O conceito de comunhão ou de vida comunitária da sociedade pode ir por esse caminho. Ele usa um termo que é psíquico anímico, anímico de ânime, que é a alma. Então é psíquico de mente. Então ele fala do conceito de comunhão psíquico-anímico, que é mente e emoção. Então, quando nós pensamos na vida comunitária somente com mente e emoção, nós pensamos na comunhão de maneira romantizada. Nós pensamos na comunhão da igreja como uma coisa romântica, como irmãos andando abraçados, juntos, né? Sem diferença, sem conflitos, sem embates, sem atritos. E por conta de muitas pessoas pensarem na comunhão da igreja com esse modelo, que eu estou chamando aqui de modelo natural, para ficar mais simples, um modelo natural, um modelo humano, porque muitas pessoas pensam assim, elas se frustram no movimento de comunhão da igreja, nos relacionamentos, na vida comunitária. Então, a pessoa conhece Jesus e quando a palavra a alcança, ela, logicamente, ela já tem uma vida social e um grupo de relacionamento e vive comunitariamente com essas pessoas. E é natural que ela venha desses relacionamentos frustrada por uma série de coisas que acontecem natural em todo tipo de relacionamento entre pessoas, já que as pessoas são imperfeitas, né? Então, ela vem ao evangelho e logo ela faz uma leitura equivocada de que vida comunitária, portanto, é essa vida meio que nós imaginamos como na ceia, todo mundo sentado à beira da mesa, com pão e vinho, com olhar fraterno, com expressões de amor e de completa harmonia. Bom, vamos lembrar que na mesa da ceia havia um que recebeu a mensagem que iria negar o Senhor 3 vezes antes que o galo cantasse. E outro que já tinha planejado entregar o mestre, portanto, trair o mestre, entregar a vida do mestre. Então é nessa mesa, onde tem um que é incrédulo, onde tem um que é extremamente materialista, onde tem outro que é inseguro, é nessa mesa da ceia que Jesus está sentado. E ele não está sentado ali para fazer juízo, ele está sentado ali manifestando o reino, a glória de Deus, a glória que ele recebeu de Deus, a glória que ele tem de Deus. Ele diz na sua oração, antes de sentar à mesa com eles: Pai, que eles sejam um, como eu sou um com o Senhor, como eu sou um com o Pai, ele é um com o Espírito. E esse Deus que é um com o Pai e é um com o Espírito, ele está agora sentado com os amigos, são amigos mesmo, só que são amigos humanos, só que são amigos que lidam com as suas fragilidades, que lidam com as suas limitações, que lidam com os seus pecados. E é essa noção que eu e você precisamos ter de comunidade, de vida comunitária, de vida como igreja. Bom, pessoas por pensar então que a vida comunitária é um ambiente de perfeita harmonia e de não atrito e de nenhuma diferença entre as pessoas, se frustram com esse modelo comunitário e então começam a abandonar a vida comunitária, justificando que estão abandonando porque não encontraram em alguém alguma coisa que elas não percebem que também falta nelas. Então, nós precisamos
pensar sobre isso. Porque há rompimentos de pessoas com exercício de vida comunitária. Há esse rompimento porque as pessoas vão projetando a ideia de vida comunitária, não como as Escrituras nos ensinam, mas através do seu ideal de vida comunitária, que é o grupo, um encontro de pessoas perfeitas. E nós vamos ler aqui alguns textos bíblicos para pensar sobre isso, o que a Bíblia nos ensina sobre o que é vida comunitária. Talvez você sinta-se longe dessa prática de vida comunitária, que é mais do que ir ao culto, do que ir a uma reunião. Hoje, por exemplo, nos dias que nós estamos vivendo, nós não podemos ir ao culto como fazíamos sempre, o culto presencial. Portanto, é reforçado em cada um de nós a reflexão sobre: eu estou em comunhão com meus irmãos? Ou os meus encontros eram apenas algum refúgio, um momento de refúgio? Esse tem sido um tempo muito especial para pensarmos sobre isso e refletirmos sobre isso. Bom, nós conseguimos o sinal novamente com o Dimas, então vou interromper a pregação que estou fazendo e conversar um pouquinho com ele agora. E depois nós retornamos, porque ele tem problema de sinal lá onde ele está. Ele está agora em Maputo, Moçambique. Ele já saiu de Tete, onde ele estava, está em Maputo. E nós então vamos bater um papo com o nosso irmão Dimas. Já está liberado, Branco? Ah, tá. Não tá aparecendo. Aqui? Só acompanha o áudio que ele for. Ah, tá. Paz, Dimas, agora sim, apareceu aqui o nosso irmão Dimas. Paz, meu irmão. Está me ouvindo, Dimas? Graça e paz, irmão. Tá dando um delay aqui na... Nosso irmão Dimas, conversei com ele ontem, está morrendo de saudade dos irmãos, está longe da família também. A previsão de retorno dele era para segunda-feira agora, passagem comprada, tudo planejado, mas por conta do momento que nós estamos vivendo, da pandemia, lá também houve restrição e ele não pôde, e foram suspensas viagens aéreas. A previsão, nosso irmão Júlio conversou com a embaixada aqui no Brasil, e no meio do mês passado, em meados de abril, teve uma aeronave que recolheu, né, os brasileiros que estavam lá e trouxe eles para o Brasil. Mas nesse período o Dimas estava em outro lugar, lá em Tete, não pôde participar dessa repatriação. E não há previsão para nova repatriação. E nosso irmão, então, levantou a informação de que a próxima possibilidade de viagem é dia 3/6. Então, a viagem dele foi cancelada, a possibilidade de retorno dele é 3/6, nós estamos aguardando e orando para que todas as coisas contribuam para que ele possa estar conosco. Nossa preocupação certamente é cuidado com a saúde do nosso irmão, com o bem-estar dele. Ele está lá, tem possibilitado de, como nós aqui, né, restrito, impossibilitado de fazer a missão lá. Paz, Dimas, você tá bom, irmão? Paz, pastor. Consegui aqui. Tá me ouvindo bem aí? Agora eu tô. Ah, maravilha. Você tá aí parecendo com o nosso irmão Fencer, né? Isso, tô com o Fencer. Fala pra eles. Ô Dimas, saúda os irmãos aí, pede pro irmão Fencer saudar a igreja aí. Amém. A paz do Senhor, irmãos da comunidade cristã do Parque Cristo. Quero agradecer a todos vocês, né, pela oportunidade aí que nós temos aí de estar juntos, mas faz tempo que nós não nos encontramos com todo o povo da igreja aí através das redes sociais, mas estamos aqui. Agradecido a Deus por essa rica oportunidade, né, pastor?
Alô, povo do Brasil, aqui é o irmão Fencer. Agradecer por esta oportunidade, já que nós aqui estamos em estado de emergência, não há como participarmos em cultos, apenas em cultos domésticos. Hoje tenho a oportunidade de participar num culto especial e direto, aqui ao lado do meu pastor, o pastor Dimas, e acredito que vamos aprender muito. Amém. Pastor? Oi, Dimas. Ô Dimas, fala pra gente como é que foi a sua experiência esses dias aí que você passou, esses meses, né, que você passou aí em Moçambique. Você ficou em Maputo, depois você foi para Tete, agora você voltou para Maputo, né? Conta um pouco para os nossos irmãos aí, como é que foi a sua experiência, como é que foi essa caminhada aí esses dias, experiências novas, né? A gente percebeu que você perdeu um pouco daquela barriguinha sua, né? E conta um pouco da sua experiência para nós. Então, pastor, a nossa experiência esse ano foi, apesar das dificuldades que tivemos, né, dessa pandemia que atingiu o mundo inteiro, mas nós tivemos um êxito até meio expressivo, né, através do ensino, através da questão da mobilidade, do material, das coisas que do foco que nós viemos também a partir daí, das orientações que o senhor passou para nós. Então, focamos mais no estudo, na questão do ensino. Tivemos um grande desafio, sim, quando chegamos aqui, que sempre tem, né? Sempre tem desafio, não adianta. Por mais que nós programamos alguma coisa que nós vamos fazer, quando nós chegamos no campo, nós temos muitas surpresas, né? Muitas coisas não acontecem como no script, como naquilo que programamos, mas no demais nós conseguimos colocar aquilo que nós pretendemos na questão do ensino, na questão de estruturar a igreja, os obreiros. Nós tivemos uma dificuldade lá em Tete, esse ano, inusitada, né, na questão da proibição de culto, porque nós estávamos indo nos cultos, estávamos com pouco, mesmo com pouca gente, reduzindo, mas estávamos fazendo um trabalho ativo. Tivemos que readaptar a questão também do povo daí, para estar fazendo a obra de Deus, em vez na igreja, tivemos que partir para outro caminho, que é as famílias, as casas e as oportunidades que nós tivemos de estar compartilhando também a palavra com outras denominações, com outras igrejas. Nós tivemos esse caminho, né? Acho que Deus abriu esse caminho, porque nós viemos focados para estruturar uma igreja e terminamos trabalhando também com grupos de capelania, terminamos trabalhando com outras igrejas, grupo de capelania, estive presente lá com eles, estive instruindo eles, ensinando eles, pregando para eles, participando das reuniões deles. Então, parece que abriu o horizonte, parece que o campo de Tete, né, que era pequeno, que era isolado, ele abriu, parece que Deus falou assim, não é só isso, é mais do que isso. Não é só a igreja, você não trabalha, parece que Deus falou, você não trabalha para uma igreja, você trabalha como, você é meu funcionário, você trabalha na minha vinha, e na minha vinha tem isso para fazer, tem aquilo para fazer, tem isso para fazer, tem aquele povo para alcançar, tem esse para alcançar. Parece que as coisas andou, tivemos que alargar a tenda, tivemos, não como essa alargação, o povo fala de crescer a igreja, na questão de espaço, nós tivemos que crescer como missão, e questão de atingir todas as igrejas. Então, foi diferente, né? Foi diferente, porque nós íamos com foco de trabalhar com um grupo específico, tivemos que trabalhar com vários grupos. Foi isso, mais ou menos, esse desafio que tivemos aqui esse ano. Que benção. Fora a questão translada, né? Que benção, Dimas. Você usou uma frase muito boa aí, que você percebeu que você é funcionário de Jesus, né? Que bom. A Bíblia chama a gente de escravo, né, irmãos? Nós somos escravos do Senhor. E que bom que a gente vai entendendo isso, né? É isso aí. A gente planeja, se organiza, nós precisamos disso. Deus é um Deus organizado, então nós também procuramos, inspirado nele, nos organizar. Mas ele é que conduz todas as coisas, né? E que bom que nesse tempo nosso irmão tem sido sensível aí à voz do Senhor. Ô Dimas, fala com a gente também um pouco aí do que você compartilhou conosco sobre o desafio doutrinário
e as heresias que têm surgido aí no meio do povo, e inclusive afetado muitas igrejas que, porque não tem base na doutrina, acaba sendo levado, né, como nuvem, conforme nos ensina Pedro, né? Fala um pouquinho para nós sobre esse desafio que você teve que lidar aí, e está lidando ainda hoje aí, né? Irmãos, esse ano foi, como eu falei, foi meio que desafiador, porque eu tive encontro com os grupos eu esqueci o nome do profeta Cacau Felipe, né? Eles estiveram muitas vezes lá, debatendo lá na casa do pastor Penati, do presbítero Penati, então, onde eu estava lá, e muitas heresias veio do Cacau Felipe, veio da seita Mayan Brand, seguidores do Mayan Brand, e eles estão muito fortes aqui nessa região. Então, nós tivemos que fazer uma apologética, né, uma defesa cristã, nós tivemos que trabalhar com eles, falar, pregar o evangelho. Isso foi um desafio muito grande, porque eu tive que conhecer um pouco mais a seita deles, eu tive que me aprofundar um pouco mais do que eles fazem, mas é um monte de coisas heréticas que eles ensinam, que eles estão ganhando muitos adeptos para ele. Então, é uma história triste que está acontecendo na questão doutrinária aqui nesta região de Tete, lá daquele lado, principalmente porque o trabalho dele é mais concentrado na região de Tete, onde nós estamos ali em Moatize e na região central. Então, tivemos esse desafio de estar deparando com duas vertentes de heresias. Então, nós tivemos que trabalhar muito. Eu fiquei com a cabeça doendo, às vezes, porque eu tive que debater. Ficamos 6 horas, 7 horas debatendo. Não era o caminho que eu queria, mas eu fui obrigado a estar falando com eles, discutindo, abrindo, fazendo aquela questão de debates, 1 ou 2, 3 vezes. Foi muito cansativo. Algumas pessoas entenderam, alguns que seguiam eles, estão caminhando conosco hoje, estamos doutrinando eles, estamos reeducando eles no Evangelho. Alguns que não, Deus acho que não permitiu, né? Deus, com certeza, Deus não iluminou a mente dele pelo Espírito Santo, esses aí continuaram na seita, mas aqueles que estão lá, nós fizemos o trabalho, como vocês viram as fotos, a maioria daqueles lá era seguidores de Cacau Felipe, de Mayan Brand, então nós tivemos que redoutrinar, passar as questões básicas do Evangelho, reestruturar, até o varão que tinha lá, o Danito, né? O Danito era ferrenho, viu? Aquele jovem foi duro, foi muito trabalho, muito ensino, muita oração, foi muito acompanhamento, mas graças a Deus ele se realinhou na questão da doutrina e está se realinhando dia após dia. Ô Dimas, nessa experiência que você está vivenciando aí, fica claro para você a importância da vida em comunidade, em pequenos grupos, e esse pastoreio pessoa a pessoa. Eu costumo usar uma frase aqui que eu ouvi, eu aprendi também, que não é possível se fazer pastoreio de baciada, né? Que é aquele pastoreio de multidão. O pastoreio, ele é vida na vida, é dia a dia com a pessoa, é abrindo as escrituras, é conversando. Como é que você vê isso nesse momento que você tá vivenciando aí? E qual a importância disso, né? Qual o resultado disso nesse processo que você passou aí? Desse pastoreio pessoa a pessoa? Pastor, o pastoreio pessoa a pessoa, na verdade, é o maior instrumento que nós temos, né? Nós vemos que a igreja de baseada, né, como se fala, como se rebanhando gado, aquela multidão, não dá certo. Ela tem a maneira correta, né, aqueles pastores, como nós fazemos, muitos pastores pastoreiam dessa maneira. Acho que o caminho é muito mais difícil, porque é uma mensagem até que boa às vezes, mas não atinge realmente o cotidiano, a necessidade pessoal, a necessidade da família, a necessidade do que a comunidade exige-se, né? Então, parece que quando nós saímos da nossa comodidade, quando nós vamos para as casas, nós vemos a real necessidade que tem o indivíduo como pessoa. Ele tem as suas frustrações, os seus problemas, as suas dificuldades espirituais, as suas dificuldades de relacionamento, a sua falta de conhecimento do novo mundo que ela está vivendo, tudo isso, adaptação.
porque nós vamos descobrindo que pastorear não é essa questão de baseada, é pastorear realmente cuidar, realmente fazer discípulo, aquilo que Jesus fazia no passado, realmente é pessoa por pessoa, vida por vida, é instrução por instrução, sabe, é paulatino mesmo, é aquela questão de você cuidar da pessoa, pegar esse cidadão aqui e instruir ele, fazer amizade, tirar os vínculos, saber que não importa a distância, nós estamos sempre juntos, essas coisas que nós temos que ensinar como igreja. Pastor, ele não é somente como se diz, um líder de uma empresa, não é um patrão, ele é parte do corpo de Cristo, ele é realmente, ele faz parte desse membro, ele é um dos membros do corpo de Cristo, ele não é mais, ele não é suma, não, ele também tem as necessidades, ele também tem a questão de nós aproximar das pessoas, porque o pastoreio, às vezes, desse debaciado é muito distante das ovelhas, né? Não tem o cajadinho lá de conduzir, né? Na verdade, ele pega um cajado de... Congelou lá, né? No meio da sociedade, né? E você aprende também a valorizar o trabalho alheio. Você vê as dificuldades deles, você tira o meio da crítica e vai trabalhar, vai ajudar eles. Então, eu comecei a descobrir, irmão, porque às vezes nós criticamos o trabalho do vizinho. Então, eu comecei a ir lá, eu comecei a ir nos trabalhos, eu comecei a ir nas casas deles, eu comecei a ver lá. Falei, vamos lá. Tem um trabalho ali dos capelão lá, mas eu não gosto daquele trabalho, porque os capelão é isso, capelão. Eu fui lá, né? Fui lá, conversei com eles, preguei para eles, ensinei a eles, instruí a eles aquilo que eu pude. Eles gostaram muito, estreitamos os laços, hoje somos amigos, hoje temos a oportunidade, mais uma porta aberta para nós pregar o Evangelho, pastorear. Abraçamos, falamos juntos, comemos juntos, demos reada juntos, passeamos juntos na praça, nas ruas. Então, foi isso mesmo que nós praticamos, não aquele pastoreio distante. Muito bom. Muito bom, Dimas. Que bênção. Que bênção. Eu lembro que quando o Zeca, nosso irmão Zeca Daniel, que ficou com a gente aqui no Brasil, também era de Moçambique, aí da Baixa, né? Na Assembleia de Deus da Baixa. Ele veio para o Brasil e aqui ele se formou, enfim, se graduou e voltou para Moçambique. E uma coisa que ele falava muito para nós aqui era do privilégio que nós temos aqui no Brasil de desfrutar de treinamento, de muito ensino, e como ele sentia falta disso aí em Moçambique, em Maputo, né, onde ele estava. E ele voltou para fazer esse trabalho aí, depois de se formado aqui no Brasil, mas o Senhor, agradou ao Senhor recolher ele, e ele morreu, o Senhor, ele descansou no Senhor. Mas me fala uma coisa, você sente o nosso irmão Fencer aí, o Fencer, ele foi alcançado pelo Evangelho através da pregação do nosso irmão Dimas, e nosso irmão Dimas fez um trabalho de discipulado com ele. Pergunta para o Fencer aí, o Dimas, para ele falar um pouco sobre qual a importância desse estudo que você leva aí, ou qual a necessidade de estudo de ensino que ele sente aí no meio do povo, no povo de Moçambique. É contigo, Fencer. Responde essa pergunta com nós passamos. Bem, é um desafio muito grande, porque eu tenho sempre conversado com o pastor Dimas em certos momentos do WhatsApp, depois que a gente se conheceu, de fato, acredito que ele contou como é que a gente se conheceu. Era um momento muito difícil para mim, eu conhecia posso dizer que era uma parte da palavra, mas era uma palavra meio deturpada. Por quê? Porque aqui em Moçambique nós estamos bem acostumados a ver as coisas de uma maneira bem diferente. O evangelho que é pregado aqui está muito mais inclinado para a questão da remuneração do que para a questão espiritual. Olha que quando eu conheci o pastor Dimas, certos momentos em que a gente já vinha conversando, já vínhamos falando, ele ensinava muito a questão de estar firme no espírito.
em certo momento, nós aqui em Moçambique, estar firme no espírito, a gente não percebe o que é isso aí de estar firme no espírito. E quanto à mensagem que ele dá, é uma mensagem muito educativa, que firma as pessoas. Acredito que um dia eu terei a oportunidade de ir com ele para até este ano eu queria ir com ele para lá, só que ele veio mais cedo, não pude ir para lá com ele, havia planeado no tempo das minhas férias, não pude estar lá com ele, mas é um momento muito pertinente para esse povo daqui, porque precisa mesmo de uma salvação, precisa de conhecer Deus na verdade. Quem é Deus? O que Deus faz nas pessoas, deixando a parte que afeta a muitos, porque o moçambicano, ele na verdade, quando chega o evangelho, ele em certo momento não se preocupa em querer investigar mais. Ouviu aquilo, levou aquilo ali, abraçou e colocou na sua mente. Então, não há muita investigação, não tem tido muita gente que tem ensinado a palavra nos devidos carismas, não tem tido muita gente que tem ajudado no espírito. Tem muita falta aqui da obra do pastor Diro. Eu acredito que é uma das pessoas que tem feito a obra, acredito eu, que seja certa. Uma obra certa, porque a mim me transforma a cada dia, a cada momento, a cada segundo que eu tenho uma dificuldade assim em certo das escrituras, eu pergunto para ele e ele me esclarece. Já que até há dias falamos mesmo do livre-arbítrio, eu estava firme de que o livre-arbítrio existe, mas ele me fez ver que o livre-arbítrio ele não existe na verdade. É uma coisa que a gente coloca porque alguém já veio nos ensinando essas coisas, alguém já veio colocar essas palavras dentro de nós. E nós, quando não temos alguém que nos abre um conhecimento amplo, nós ficamos estáticos, ficamos sempre parados, ficamos naquilo que a gente está fazendo está certo. Em certo momento, a gente pensa que está certo enquanto não. É difícil transformar um adulto do que uma criança. Uma criança não sabe de nada. Quando uma criança você diz que isto é isto, ele cresce com aquele pensamento de que isto é certo, vai para frente. Agora, um adulto que já vem tendo um conhecimento, 20, 40 anos, de que isto é certo, dificilmente pode ser transformado de um dia para o outro. Mas a mim ele me convenceu e acabou me mostrando que, na verdade, o livre-arbítrio é uma das coisas que não existe. Existe, mas de uma forma diferente daquela que eu sempre pensava. Amém. Entendi. Muito bom. Que animador, né? Ouvir esse depoimento aí do nosso irmão Fencer. E da importância da palavra, né? Como é bom nós abrirmos as Escrituras e termos clareza de que a missão, quem está realizando é Deus, quem está salvando é Deus, quem está edificando a igreja é Deus, quem dá o crescimento para a igreja é Deus, e nós estamos cooperando com isso para edificação dos nossos irmãos, como ensina o apóstolo Paulo na sua epístola aos Coríntios, aos Efésios também, dizendo que o dom é exatamente para isso, é para edificação do nosso irmão. Que bom, que animador ouvir essas palavras suas aí, irmão Fencer. Deus te abençoe. Nós oramos para que o Senhor continue usando o nosso irmão Dimas aí, e os nossos objetivos é que cada vez mais ele possa fazer mais aí, e a igreja junto com ele, para cooperar com a missão aí na África, né? Tão importante para nós. Amém, amém. Muito obrigado. Eu também pelas palavras do pastor aí, e que envie cada vez mais a ele, para que possa nos fortificar aqui, porque é uma coisa que a gente precisa muito, precisamos muito amolecer os nossos corações para que a palavra possa entrar cada vez mais. O amor precisa se fortalecer. É verdade. É isso, esse é o nosso desafio, né? Dimas, você quer dar alguma saudação final para os nossos irmãos, que nós vamos daqui a pouco celebrar a ceia por causa do nosso horário? Mas é muito bom ver você, ouvir um pouco do seu depoimento, do nosso irmão Fencer, do que você fez aí. Com certeza é muito importante para nós e para a igreja ter esse momento especial aqui, inclusive na nossa no nosso momento de ceia, né? Amém, pastor. Eu queria só deixar uma
uma leitura da palavra de Deus, né? Que se encontra lá em Gênesis, né? Mas eu vou ler na língua tchewa, né? Vou ler ele que vai ler em português. Vamos fazer diferente, né? Viu assim. Ó, tchewa. Passeambi bulungu adelenga. Quamba nidi dizicula panse nidipo linali. Lopanda canto. Nidipo midima unali. Quamba pamnyanja. Nidipo mizimo wamulungu. Unali kifungatira. Quamba pamidzi. Nidipo anati mulungu. Kuyera nidipo kunayera. Nidipo anaona mulungu kuti. Kuyerako kunale. Wambino nidipo mulungu. Anale kanatiza. Kuyera nidimidima. Nidipo mulungu. Anasha kwerako. Usana nidi mao anosha uziku nidipu panale mazulu nidipu panale mamawa diziku loiamba. Agora você lê em português, até o 5. Diz assim a palavra de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 3. Disse Deus, haja luz, e houve a luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passou-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe as águas das águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficavam debaixo do firmamento das que ficavam por cima. E assim foi. Amém? Irmãos, as duas, Deus, ele é soberano. Só isso que eu quero falar. Quero falar que Deus está no controle de tudo. Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele está no controle de tudo, absolutamente tudo. Nada foge do controle de Deus. Assim como as línguas, as estrelas, a lua, o sol, a minha vida, a tua vida, a criação, depende desse Deus. E que Deus é maravilhoso. Ele está proporcionando esse momento que nós estamos vivendo, pode ter certeza que Ele está no controle de todas as coisas. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Moisés, pela vida dos irmãos aí da comunidade cristã do Parque Bristo, todos os obreiros, todos aqueles que têm cooperado com a gente, a igreja toda, os membros, os ofertantes, os dismissos, todos, né? Todos. Se eu falar o nome de todo mundo aqui, vai ter muita briga. Mas eu agradeço a Deus, irmãos. Vocês não sabem a alegria que é nós podemos fazer a obra de Deus de forma, na visão cristã mesmo, para levar o verdadeiro evangelho, sem sensacionalismo e sem estrelismo, mas somente pregar o evangelho. Isso é bom. Deus abençoe, pastor Moisés, estou muito grato por você, pela tua família, por toda a nossa família cristã aí do Parque Bristo. Amém. Que bom, Dimas. Que o Senhor te abençoe. O nosso irmão Fencer pode se despedir, irmão? Fica à vontade. Este é um dos momentos difíceis no qual o homem tem que ter com os outros que estão longe ou que estão perto. Momento de despedida. Mas dizer que Deus possa abençoar a vida de cada irmão que está desse lado. Dizer que o Deus que o pastor Dimas traz para Moçambique é um Deus que todos nós precisamos olhar para ele. Deus está no controle de todas as coisas. A cada momento, a cada segundo que a gente faz alguma coisa de errado, não porque Deus não sabe, Deus sabe. Em certo momento, ele permite que a gente tropece para que a gente possa se levantar. Então, não deixe que sempre sejas um indivíduo de tropeços a pensar que Deus vai te levantar. Em certo momento, temos que ter a autodecisão, o poder de nos decidirmos por
por dentro de nós, fazermos a vontade de Deus. E Ele há de fazer cada coisa que o nosso coração deseja. Em certo momento, aquilo que a gente quer não é aquilo que Deus quer, mas a gente tem que dar graças a Deus, porque vimos aqui na palavra de Deus, no livro de Gênesis, que Ele é o fazedor de todas as coisas. Como disse aqui o pastor Dimas, Ele sabe de tudo. Então, meu irmão que está desse lado, fique sabendo que eu e você estamos conectados nas mãos do Senhor. Aleluia. Deus abençoe a todos aí no Brasil. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe Dimas, Deus abençoe irmão Fencer. Nossa oração é por vocês e pela obra do Senhor que vocês estão realizando aí. E vamos juntos, a missão do Senhor continua e nós somos cooperadores e estamos fazendo isso com muitas mãos, com muitos corações, com muitos joelhos. Não se faz missão sozinho, só se faz missão como corpo. E glória a Deus porque nós estamos aí em Moçambique e vocês estão aqui no Brasil conosco. Isso é vida comunitária. Deus abençoe, Dimas. Deus abençoe, irmão Fencer. Fiquem na paz. Um beijo a vocês aí, a igreja. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Que bom, né, irmãos? Que gostoso, né, gente? Ouvir nosso irmão Dimas, conhecer o nosso irmão Fencer, ouvir coisas tão importantes do Evangelho, né? A soberania de Deus, a compreensão de que igreja não é negócio, é o corpo de Cristo, de que não se faz pastoreio por baciada, só assim, pessoa a pessoa, né? É vida na vida. Isso tudo nos alegra bastante. É um privilégio para nós estarmos cooperando com a edificação da igreja lá em Moçambique, uma igreja saudável que como uma família, né? Vai crescendo gradativamente à medida que o Senhor vai chamando os seus filhos à comunhão da igreja. Glória a Deus por isso. Irmãos, deixa eu só concluir o que eu estava dizendo. Eu vou ler um texto das Escrituras e depois nós já vamos servir a ceia por causa do nosso horário que avançou. Mas foi muito bom essa conversa com o nosso irmão Dimas. Como eu falava anteriormente, o conceito de comunidade, de vida comunitária que as Escrituras, que o Evangelho nos traz, não é um ideal, não é um ideário da fé cristã, mas ele é factível, ele é real. Quando ele é um ideal, quando ele fica como um ideal, ele traz frustração. Por isso que tanta gente na comunidade da fé se frustra. E se frustra, claro, com os outros, né? E o sentimento de frustração vem porque a expectativa está errada. E o meu objetivo hoje é deixar um texto bíblico para você, para que você ajuste a sua expectativa sobre o que é vida comunitária. Vida comunitária, como o nosso irmão Dimas leu lá em Gênesis, né? E o nosso irmão Fencer também leram, é luz. Deus disse nas trevas, haja luz. E essa já é uma mensagem de Deus, é um proto-evangelho, né? Já é uma mensagem apontando para o que nós estamos experimentando hoje em Cristo Jesus. Nós estávamos em trevas e agora estamos na luz. Viver comunhão como um ideal humano é estar nas trevas, irmãos. Olha que interessante. Viver o evangelho, viver o conceito de comunhão no ideal humano é estar em trevas. Abra sua Bíblia comigo na primeira epístola de João, o mesmo João que escreveu esse evangelho, né, que nós acabamos de ler. A primeira epístola de João, João fala sobre o amor de Deus e a comunhão da igreja. Eu e você fomos chamados para a comunhão, irmão. Fomos chamados como indivíduo, mas somos chamados à comunhão. Estávamos perdidos. Fomos chamados à comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, que é relacionamento vertical, e fomos chamados à comunhão com o nosso irmão, que é relacionamento horizontal. Então, quem nos chama à comunhão é Deus. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5, diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Olha, é isso, não tem outra mensagem, só tem essa mensagem do Evangelho. Deus é luz,
Nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E o que é andar nas trevas? No capítulo 2, ainda no capítulo 1, versículo 7, né, ele diz assim: se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, andar na luz é andar com irmãos pecadores, irmãos que falham, irmãos que erram. Mas o sangue do Senhor Jesus nos purifica, a mim e a ele, de todo pecado. No capítulo 2, no versículo 9, ele diz assim: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Olha que fantástico, né? Então, o conceito de comunhão humano não é o conceito de comunhão das Escrituras. O conceito de comunhão humano é andar nas trevas. Por quê? Porque a comunhão é motivada por emoções, por sentimentos, por mentalidade humana. É o meu esforço para me ligar a alguém, é o meu esforço para ajudar alguém, é o meu esforço para socorrer alguém, é meu esforço para estar bem com alguém. Só que isso cria em nós, cria no homem uma expectativa de retorno. Por isso que alguém diz, todo mundo faz alguma coisa esperando alguma coisa em troca. Bom, o resultado disso é frustração. Expectativa errada produz frustração. E muita gente se frustra no meio da comunidade da fé porque está com a expectativa errada. A perspectiva de comunhão não bíblica, mas humana. João nos ensina que a perspectiva de comunhão que nós recebemos do Senhor é diferente. O que me faz ligar a você é, primeiro, eu ter sido ligado em Deus. E isso não é uma coisa feita com a mente, com a minha emoção. É uma coisa feita pelo poder do Espírito Santo. Olha o que. Deixa eu ler para você aqui em 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1. Diz assim: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem me chamou à comunhão? Deus. Fiel é Deus que me chamou à comunhão. Eu não estava em comunhão, eu não sabia o que era comunhão, eu não queria a comunhão de Deus porque eu nem sabia que existia essa comunhão. O que eu sabia era da comunhão entre os homens. Mas Paulo está dizendo, fiel é Deus que nos chamou à comunhão com ele através de Cristo Jesus. E nesse texto ele está dizendo que aquele que nos chamou, ele fará isso em nós. Que é eu e você vivermos em comunhão. Lá em João capítulo 14, o Senhor Jesus ora e diz assim, olha, eu vou ao Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Vamos ler lá, irmãos. João, Evangelho de João, capítulo 14. Ele diz assim, capítulo 14, versículo 15, 16. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Então o Filho foi ao Pai, mas ele enviou outro consolador, que é o Espírito da verdade. E esse Espírito da verdade não é dado a todos os homens. Por quê? Porque o Pai é quem dá. Quando eu recebi comunhão com Deus, é porque o Espírito da verdade entrou em mim. Não é uma coisa que eu decidi, Ele é que decidiu por mim. E Ele então me conectou com Deus, eu passei a ter comunhão com Deus. Não é uma comunhão porque eu quis ter, é uma comunhão porque Deus decidiu me conectar a Ele, que eu tivesse comunhão com Ele. E agora, por conta disso, eu tenho comunhão com meu irmão. Versículo 20 diz assim, naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Olha, naquele dia vocês vão compreender. Que dia?
o dia que aconteceu o Pentecostes, Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu, foi derramado e foi dado definitivamente à igreja. E o texto bíblico diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo. A partir desse dia, que todos foram cheios do Espírito Santo, a igreja passou a ter profunda comunhão com Deus e comunhão com o próximo. E aí começamos a entender o que era isso. Era o filho está no Pai, nós estamos no Filho e ele, o Filho, está em nós. Isso é comunhão, comunhão com Deus. E quem faz essa comunhão é o Espírito Santo. Portanto, não é um ideal meu, é algo gerado pelo Espírito Santo. O Dietrich Bonhoeffer também usa uma linguagem bacana, e ele diz: assim como a santidade ou a santificação é um favor de Deus para nós, a comunhão da mesma maneira. A santidade não é alguma coisa que eu produzo para Deus, é alguma coisa que Deus manifesta, é dele, ele manifesta em mim. Olha o que Jesus fala: vocês estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Nós lemos aqui em João 14, que ele disse assim, para que eles recebessem a palavra da verdade. Então a palavra que é Cristo em mim purifica a minha mente e o meu coração e me dá um outro olhar para a comunhão. E me faz entender que eu tenho comunhão com você, não é porque eu sou bom. Eu tenho comunhão com você, não é porque eu quero te impressionar. Eu tenho comunhão com você, não é porque você não vai me frustrar. Eu tenho comunhão com você, não é porque eu quero alguma coisa de você. Eu tenho comunhão com você porque Deus me chamou a comunhão com Ele primeiro. E agora eu tenho comunhão com você. E ter comunhão com você, aí Tiago escreve na epístola dele, dando um exemplo bem claro, né? Ele fala sobre comunhão como amor. E ele fala de prática de amor. Aliás, as escrituras, irmão, só trata amor como prática, não trata amor como discurso. Trata amor como prática. Né? Então, a comunhão com o irmão é eu ver o irmão passar necessidade e passar com ele. Como? Compartilhando o que eu tenho. Eu ter alguma diferença com o irmão e eu terei, é você ter uma diferença comigo e você terá, mas eu e você não nos tornarmos assassinos. Porque quando nós falamos mal do irmão, denegrimos, detratamos a imagem do irmão, diminuímos o irmão, ferimos o irmão, Tiago fala que nós estamos agindo como um assassino, pecamos, andamos em trevas, não estamos em luz. João fala então que nós não andamos na luz. Quem faz isso não anda na luz. Quem diz que está na luz e odeia seu irmão, está em trevas. Tiago fala que quem ama o seu irmão, estende a mão quando ele necessita. Olha que comunhão não é essa ideia, não é o ideário de estarem todos juntos, sem atritos, conflitos, dificuldades. É o contrário. É a ideia do Cristo que está à mesa e ele pega o pão e pega o vinho e diz: isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Eu estou dando isso para vocês, vocês são meus amigos. Ele é que ora e diz assim: eu não chamo vocês mais de servo, eu chamo vocês de amigo. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu tenho falado tudo o que eu vou fazer para vocês, então vocês são meus amigos. E na mesa da amizade, tem um que vai trair, tem um que é incrédulo, tem um que vai negar. Mas ali é a mesa da comunhão. E quando ele parte o pão, ele está nos ensinando, a mim e a você, que o caminho da comunhão com Deus é um caminho de sacrifício. Não sacrifício que eu faço para que o meu irmão esteja bem, é sacrifício que eu faço porque eu entendo que Cristo fez um sacrifício antes por mim. Ele me aceitou. É nisso que vemos o amor de Deus, diz João, que ele nos amou primeiro. Ele me amou antes que eu o amasse. O Senhor Deus não estabeleceu critérios para me amar, ele me amou. Ele não esperou que primeiro eu melhorasse para ele me amar. Ele me amou. E agora ele diz: assim como eu amei vocês, vocês amem os irmãos de vocês. Então amar e viver em comunhão é isso. É eu e você sabermos que vamos ter dificuldade com o nosso irmão, porque ele é diferente.
porque ele está num caminho de santificação assim como eu. Porque na comunidade da fé é como uma família, que alguns irmãos são novinhos, pequenos, e fazem algumas peripécias. Os outros mais maduros já fizeram isso também, foram tratados pelos mais velhos e agora cuida dos mais novos. Isso é vida comunitária e o Senhor nos chamou para isso. Eu quero orar com você. Nós vamos orar ao Senhor, consagrando os elementos da ceia, pão e vinho. Você separou elementos da ceia aí na sua casa essa semana e você agora tem a oportunidade, eu e você juntos, orarmos ao Senhor, consagrando vinho, consagrando pão. Esse pão e vinho que simboliza o corpo e o sangue do Senhor. O corpo que foi entregue em sacrifício de muitos, diz a palavra. Isaías diz que as nossas doenças e as nossas enfermidades foram sanadas com a dor que ele recebeu na cruz. O profeta diz assim que ele foi moído pelos nossos pecados. O que Jesus sofreu foi para que hoje eu e você tivéssemos acesso ao seu favor, à sua graça, ao seu milagre, à sua misericórdia. Ele também orou consagrando o vinho, agradecendo ao Senhor o vinho que simboliza o sangue da nova aliança, nos lembrando que para que alguém tenha vida eterna, para que um pecador volte a ter vida eterna com Deus, um justo tem que morrer no lugar do pecador. E sempre que tomamos o vinho, lembramos que o justo, Filho de Deus, entregou-se no nosso lugar para que nós fôssemos de uma vez para sempre justificados diante de Deus. E agora a justiça de Deus nos torna justo. Eu e você somos pecadores, e o irmão que está do seu lado é um pecador. E a pessoa que convive conosco na comunidade falha e erra e tropeça, e falha conosco, e falha com o próximo. Mas quando o Senhor Deus olha para mim, para você e para Ele olha para nós através de Cristo Jesus, que nos justificou e nos trouxe a comunhão. Hoje nós podemos viver em comunhão, sem expectativa errada, sabendo que o irmão que está conosco no caminho vai falhar, vai tropeçar, vai errar, inclusive comigo. E o meu olhar para ele é: como que eu fui recebido por Deus? Assim eu vou receber esse irmão. Por isso eu vou estender a mão, por isso eu vou orar por ele, por isso eu vou saber se ele está precisando de alguma coisa, por isso eu vou fazer o que precisa ser feito para estar com ele. Eu quero orar com você. Nós vamos consagrar pão e vinho em nome do Senhor Jesus. Pega o seu pão, pega o seu vinho aí na sua casa e oremos ao Senhor. Pai Santo, nós te louvamos pelo teu grande amor que o Senhor nos amou. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício redentor que nos alcançou. Obrigado, Santo Deus, pela morte do teu Filho que nos trouxe salvação. Obrigado pelo privilégio que temos agora de partir pão e beber o vinho. Consagramos a Ti esses elementos, Senhor, e agradecemos a Ti, pois nesses dias de adversidade temos visto a Sua mão ser a mão provedora, como sempre foi. O Senhor, de fato, tem nos dado o pão de cada dia. O Senhor tem nos ensinado, melhor ainda nesses dias, a não nos ocuparmos com amanhã, entendendo que basta a cada dia o seu mal. O Senhor é o que tem colocado pão em nossa mesa. Obrigado, Senhor, pelo vinho, que agora oramos consagrando a Ti, como símbolo do sangue derramado por Ti na cruz, o sangue da nova aliança, a aliança que nos trouxe salvação, que nos justificou, que nos fez família contigo. Obrigado por esse tempo, Senhor. Nós consagramos a Ti e agora partimos esse pão com os nossos irmãos. Mesmo com a devida distância aqui, eu quero chamar nossos irmãos para virem aqui e nós vamos compartilhar o pão. Você faça isso aí na sua casa com a sua família. Hoje nossos irmãos do Imagem Som podem vir aqui também pegar o seu pão, o seu vinho. Nós louvamos a Deus por esse privilégio. Toda vez que partimos o pão, toda vez que pegamos o vinho, nós nos lembramos que somos família. Olha que interessante.
Não podemos estar perto como gostaríamos, não podemos abraçar, não podemos ir na casa do irmão, mas somos família de Deus, somos um. E como é bom eu conviver com o meu irmão Edinaldo, conviver com a Gica, com o Jairo. E na nossa caminhada nós nos esbarramos uns nos outros. E uma hora, no abraço que eu vou dar ao meu irmão, a barba dele me incomoda. Me causa incômodo. E o jeitão do outro me incomoda de outra maneira. E cada um de nós aqui nos incomodamos uns com os outros, mas nós não temos expectativas erradas. A nossa expectativa é essa. Nós somos um, porque Cristo nos faz um. E isso renova o meu amor por ele, dele por mim, e ele me perdoa. E a Gica me perdoa, e o Jairo me perdoa, e eu perdoo eles, e nós caminhamos assim. Na nossa caminhada de fé, nós aprendemos com Paulo, a igreja de Corinto. É uma igreja que ele fala, vocês têm todos os dons, mas parece um bando de crianças se bater na cabeça. E ele chama a atenção daquela igreja, e aquela igreja é restaurada e for comermos o pão. Lembramos do sacrifício do nosso Senhor por nós na cruz. Leva lá para ele, sim, obrigado, gente. Após cear, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é o novo testamento feito no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem o vinho, vocês lembram a morte do Senhor até que ele volte. Jesus está voltando. Glória a Deus porque Jesus está voltando. Maranata, nós aguardamos a volta do nosso Senhor Jesus. O cálice simboliza o sangue de Cristo entregue por nós na cruz. Que comunhão maravilhosa. Que bênção. Nós aqui, nossos irmãos lá em Moçambique, e todos nós bebendo, como diz as Escrituras, irmãos, do mesmo pão, do mesmo vinho, do mesmo Espírito, né? Só somos família porque estamos em Cristo Jesus. Vamos participar todos juntos? Vamos comer o pão. A Bíblia nos diz assim, cada um examine-se a si mesmo. Isso é um exame pessoal. Eu como pão, eu bebo vinho, porque eu estou em Cristo Jesus. E Ele é que me dá graça para isso e me torna digno para isso. Vamos participar todos juntos. Glória a Deus. Que privilégio nosso estarmos aqui com nossos irmãos e ter esse momento de ceia aqui com a família do Senhor. Que bênção, que alegria. Glória a Deus. Vamos louvar o nosso Deus, agradecendo a Ele, porque Ele tem nos dado esse privilégio. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai, nós te louvamos. Como é bom ser chamados teus filhos. Como é bom ser chamado à comunhão contigo. Como é bom estar ligado em ti, Senhor, em comunhão com a tua igreja. Como é bom, Senhor, lidarmos com as nossas limitações, com amor e compaixão. Como é bom nos enxergarmos em Cristo e não termos expectativas erradas em relação aos nossos irmãos. Como é bom, Senhor, ser perdoado e manifestar o teu perdão. Isso nos traz cura e nos traz saúde. Como é bom, Senhor, estarmos nessa vida comunitária, onde nos entregamos um ao outro, sem desejo de controle, sem expectativa de respostas, mas aguardando somente em Ti e fazendo por Ti, Senhor, e para a Tua glória, aquilo que o Senhor mesmo nos ensinou e tem feito em nós. Nós te agradecemos por esse momento de comunhão e agora te adoramos. Louvamos o Teu nome por isso. Em nome de Jesus.